explicando essa questão teórica, né, de destino manifesto e doutrina Monroe, muito importante entender isso, na minha opinião, muito simples, mas bastante importante entender, e Globo News não fala isso, então a gente tá aqui para falar. É, Nós atendo, então, ao que foi a política externa do governo Kennedy, há um aprofundamento do imperialismo sobre Cuba, em 61. No governo anterior, o Fidel, logo depois da Revolução, viaja para os Estados Unidos para, entre aspas, negociar, né? Tentar conversar com os Estados Unidos. Por quê? O que era Cuba antes da Revolução? Cuba antes da Revolução era uma ilha de verão dos milionários e bilionários estadunidenses, porque ali tinha cassino, comandado pelos Estados Unidos, ali tinha praia, evidentemente, com resorts, etc., comandados pelos Estados Unidos, e mais do que isso, os governos cubanos pós-independência sempre foram aliados a Washington, e mais que aliados, em muitos momentos, eles respondiam a Washington. Então, tipo, tem no início do século XX, governos cubanos que antes de assinar uma coisa em Havana, perguntavam para Washington. Tem a carta do o que você acha? Posso fazer isso? Literalmente isso. Então era uma coisa um imperialismo muito profundo que acontecia sobre Cuba, né? E durante o governo de Fulgêncio Batista, que é uma ditadura, também era uma submissão muito profunda. Então, quando o advento da Revolução Cubana, o Fidel vai aos Estados Unidos não para bater de frente, não para falar somos socialistas e tal, só para falar assim, ó, nós queremos a ajuda de vocês, nós queremos o auxílio estadunidense, nós queremos fazer relações econômicas com vocês, mas nós não vamos mais submeter ao domínio estadunidense, né? Foi uma coisa assim, tipo, de uma exaltação nacionalista de um ponto de vista de esquerda, né? Que era bastante comum nessa época. E, obviamente, os Estados Unidos não gostou muito de ouvir isso, né? Então, quando o Fidel voltou para Cuba, já começaram as sanções O a quê? partir Parar de daí. explorar É, vocês? exatamente. Que Aqui não. absurdo, Que né? É. absurdo. E daí, então, a partir disso, já no governo anterior ao Kennedy, em 1960, já começaram as primeiras sanções contra o governo cubano. E isso se aprofunda a partir do momento do governo Kennedy, isso se aprofunda, né? Então, a partir desse momento, o governo cubano se autodeclara socialista, se alia com a União Soviética, e daí tem uma série de questões. Ali tem a invasão da Baía dos Porcos, né, em 61, que é quando o governo de Kennedy patrocina treinamento de cubanos contra o Fidel, né? Os cubanos que são basicamente cubanos ricos que fogem para Miami e uma vez em Miami se radicalizam, são treinados pelos Estados Unidos e voltam para Cuba para tentar tomar o poder de volta, né? Invadindo Cuba junto com agentes da CIA e tomam um cacete do Fidel, do Che e perdem essa tentativa de golpe, né? Então ali já tem um aprofundamento do problema e também a crise dos mísseis, né? Que daí é 62 já, né? Que daí são mísseis colocados pela União Soviética, já com esse auxílio forte da União Soviética, colocados em cubas direcionados para Miami e que causou todo um problema ali, obviamente, né? Miami e Havana são regiões muito próximas às vezes. Então, há um aprofundamento bem forte do imperialismo ali, que já era muito forte, mas que no momento que Cuba se declara socialista, essa tensão aumenta muito, né? Agora, a relação com o Brasil também eu acho importante trazer que o governo Kennedy, portanto, possui a ideia de levar a cultura estadunidense para o mundo inteiro, e o Brasil faz parte do mundo, né? Então, nesse momento, o Brasil tinha o governo de João Goulart. O governo de João Goulart, na prática, é um governo social-democrata. E um governo social-democrata mais corajoso, por exemplo, que o governo Lula. Então, que também é um governo social-democrata, né? Mas o João Goulart, ele pleiteava, ele aceitava e estava desenvolvendo em seu governo a reforma agrária, por exemplo, né? Que é uma coisa urgente no Brasil há 100 anos atrás, ainda é, e que o João Goulart estava tentando fazer. Entre outras reformas, reforma trabalhista, reforma judiciária, reforma tributária, todas as reformas estavam sendo feitas nesse governo de João Goulart. Estava tentando ser feitas, né? Não estava de fato sendo feitas, mas haviam discussões, haviam desenvolvimentos desses processos. E muitos protestos na rua, então o governo João Goulart é muito aliado aos movimentos de massa, movimentos trabalhadores e tal.
Isso em 1961, 1962. Consequentemente, o Brasil passa a ser muito mal visto pelo governo dos Estados Unidos, né? Só que é interessante que existe um estudo que está num livro, que é um livro muito, muito, muito bom que eu li na faculdade, que é de um autor chamado René Dreyfus. O nome do livro é 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e o Golpe de Classe. Um livro publicado em 1980. E esse livro mostra como os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, ele patrocinou um estudo sobre o Brasil, estudo social sobre o Brasil, e esse estudo falava que o Brasil é um país democrático, porém com uma economia bastante atrasada, uma economia capitalista bastante atrasada, é bastante dependente do centro financeiro do mundo, né, Estados Unidos, Europa e tal, e que a única forma desse país, o Brasil, se desenvolver e deixar de ser dependente é fazer as reformas que o governo João Goulart está querendo fazer. O estudo não falava em momento nenhum de socialismo, tá? Falava de um desenvolvimento de um capitalismo autônomo do Brasil. Pois bem, isso foi para os Estados Unidos. Está publicado lá, tá publicado na Biblioteca Nacional Estadunidense, é de conhecimento público, dá para ir lá pesquisar e tal. Só que daí o governo dos Estados Unidos pegou essa documentação e falou, comunistas. E daí, então, o governo João Goulart passa a ser visto como um governo comunista, né? Um governo de uma esquerda perigosa, revolucionária, cubana e tudo mais. Passa a perseguir a CIA, nesse momento, passa a perseguir políticos brasileiros, entre eles Leonel Brizola, por exemplo, passa a ser seguido em Porto Alegre pelo governo estadunidense e tal, algo bastante forte assim mesmo. E o governo estadunidense chega em 64 com o patrocínio de um golpe militar no Brasil. Um golpe que não é militar apenas, é empresarial militar. Então, os Estados Unidos, a política externa do governo Kennedy, aí o Kennedy já tinha morrido, né? Só que ainda era o governo dele, né? E, portanto, a política externa é a mesma, né? Ao patrocínio de um processo já iniciado em 62, um processo de treinamento de militares brasileiros e de patrocínio financeiro para empresários estadunidenses e empresários brasileiros para o desenvolvimento desse golpe. Então, quando acontece o golpe em 31 de março de 64, existia exército estadunidense no mar brasileiro, assim, sabe? Então, tipo, o que, por exemplo, aconteceu no Chile em 73, onde houve uma resistência popular, né? O exército estadunidense bombardeou a Santiago, né? O exército estadunidense ajudou o exército chileno a dar o golpe, né? Tipo, e ajudou na prática, né? Não só em treinamento e tal. Mas o Brasil teve todo o background ali, né? A ajuda por trás dos bastidores, nos bastidores, né? Mas também tinha o exército esperando ali, tinham militares estadunidenses esperando para caso fosse necessário ajudar. Então, isso fez parte da política externa do governo Kennedy, né? Então, mostra